Volta. Volta, volta. Não, está indo ao contrário. Cadê aquela concha? Oh, meu filho. É para trás. É para trás. Uai. Então não está dando certo. Aí. Esse é um trabalho que eu fiz em, acho que 2006. Eu não estou... 2003, né? Está vendo? 2003. Não, Paulo, também não foi... Não, foi 2000 e tal. Eu comprei as conchas, mas as conchas ficaram embrulhadas 10 anos, sem eu saber para quê. Você comprou em 75 em Nova York. Foi. Verdade. Ficaram numa gaveta até 2003. Eu não sabia bem para quê, claro, mas você compra as conchas, né? E quando eu começo... Aí, nos trabalhos lá em que eu pego... quer dizer, eu desenhei, aí já não é com a minha mão. Eu peguei realmente uns modelos cartográficos assim do mundo, em distorções que têm a ver, não com a distorção no sentido artístico, não é, o maneirista da coisa, mas distorções do ponto de vista de como se consegue ver os polos. E então, nesses vários estudos, um dos estudos que faz exatamente o mundo ficar numa forma oval, também, sem saber para quê, passei eles todos para gravura, para um clichê. E, exatamente, eu tenho um ateliê, tenho uma prensa no ateliê lá em cima, então eu disse, eu vou passar isso para o chumbo, esses mapinhas todos, porque eles todos mostram exatamente essas visões, assim, não são nem de sobrevoo, que eu tenho muito essa sensação de sobrevoo nos meus trabalhos, pelo menos de uns 10 anos para cá. Quer dizer, não estou aterrissada, mas também não estou mais como estava olhando alguns mapas do Brasil que eu fiz nos anos 70, que eu via como se eu estivesse do polo, quer dizer, umas sensações que eu tinha. Mas esses não, esses já são um sobrevoo. Imprimi desse tamaninho, né? Quando eu imprimi no chumbo, eu imprimi com muita força. Vocês conhecem a prensa, né? Prensa de gravura. Eu imprimi com muita força. O que aconteceu? Ela serviu de guilhotina também e cortou toda a beira que não era o oval. Então, ela ficou um pedacinho, assim, ficou uma linguinha na mão, assim, né? Mais inútil ainda. Eu desci com a linguinha e fui para a gaveta das conchas. Eu peguei e ela deslizou. Ela tem no mesmo tamanho da concha. É esse mapa mundi. E aí ficou. Eu nem colei, nem nada. Muito bem. E acabei mostrando esse trabalho. Já apresentei. Ele é desse tamanho, né? E, como a concha tem o nácar, né? Eu quis pensar o título, vamos dizer, a própria obra, como é que ela ocorreu, e me veio sobre nácar, que dá a ideia que a pessoa vai falar de um verbo qualquer sobre... Porque depois tem um outro trabalho que é com uma fotografia do nadar, e não de nadar do fotógrafo, e eu também chamo sobre nadar, no sentido também de que a obra ela parece estar mergulhando. Então, no caso do sobre nácar, quando foi o ano passado, veio uma pessoa que me sugeriu se eu não queria transformar isso numa peça maior. E, na hora, eu até reagi. Eu disse, mas de jeito nenhum, nem me ocorre. Eu disse assim, não, mas imagine uma coisa de uns 9 metros. Aí é que não ocorre mesmo, né? Deus me livre.
e acabou correndo. Eu aceitei, porque tinha um sentido, porque esse trabalho, ele, nessa outra escala, fora a fatura dele, que foi difícil, não foi minha direto, fui agora, lá no interior de Goiás procurar onde é que tinha uma indústria para fazer isso e tudo, mas o fato de que o convite era tentador. É um prédio do Niemeyer, dizem que é um último prédio construído lá em Brasília, desses últimos, que é do Ministério da Justiça. Ele é todo de vidro, ele é curvo. E tinha na frente aquela ilha de grama, que é aquele lugar onde os carros entram para o prédio e tal. Então, não tinha nada ali, e a sugestão era para aquele lugar. Eu digo, mas em cima da grama, uma concha? Não dá, né? Vai parecer o Fitzcarraldo com aquele navio atravessando. E aí chegaram à conclusão que tinham de fazer um lago, né? Fizeram um lago. Eu não acreditei. Brasília, imagina. Construíram. Eu pedi para construir o lago antes de eu fazer a concha, senão eu não ia conseguir nem pensar, né? E agora você mostra em seguida. E veio o trabalho. É claro que eu fui. Pode ir para o próximo. Não é esse não. É aquela concha feita. Isso, olha, isso já lá na... Como é que chama esses lugares que eles trabalham nessas coisas? De ferros, né? Fundição. Uma fundição. E levou uns 3 meses, isso de forma acelerada, porque precisava ser inaugurado. E a própria pátina, o fundidor, ele conhecia uma possibilidade de um material importado, porque também isso foi para o espaço aberto, né, onde chove, então vamos para o próximo. E aí já mudou a ideia desse mapa plano, porque nesse tamanho, o mapinha plano, ele afundava, e aí, com esse lago, as pessoas iam ter de subir em algum observador para poder ver, né? Então, ficamos calculando a medida de uma pessoa em pé. Aí já não é uma criatividade, mas ter de pensar todos esses elementos, porque essa questão de uma obra que você faz e ela pode depois acontecer em qualquer escala, eu não sou a favor disso. Quer dizer, fazer uma gravura, ela pode ter, agora, de 50 centímetros, ela pode passar a ser uma parede imensa, ou fotos de trabalhos meus onde eu uso a foto, achar que eles terão mais visibilidade se eu aumentar 100 vezes, isso não são questões que me interessam. Mas, no caso, aí ficou esse trabalho. Não fala mal, não. Diz que está na hora, né? É isso. Bom, eu vou mostrar esses 2 exemplos. Vou mostrar só umas imagenzinhas e não vou falar sobre outros, para terem ideia. Eu só queria trazer situações não são bem flagrantes, mas, no caso da muleta, foi realmente um dos trabalhos que aconteceu numa harmonia total, né? Entre pensar, fazer, depois fazer o vídeo, né? E depois, sei lá, né? Porque vídeo, na época, ninguém estava interessado, então, mostrar onde. Mas não era bem esse
Não era essa a preocupação. Acabou sendo mostrado, ele está sendo mostrado em vários lugares agora, né? Ele está... as pessoas... Leva tempo, a gente tem que ter muita paciência, né, como artista, porque o que o outro vê, o que acha que tem interesse, pode ser um trabalho que você fez exatamente num momento desses, né? Nos anos 70, eu produzi muitas obras que falavam muito do momento político, e muitos deles com os mapas e tudo. Não vou mostrar agora, não é preciso mesmo. Como também fiz uma série de trabalhos que diverge totalmente no uso da foto, que é uma série em 77, em que eu não começa nada. Era um momento muito duro, muito difícil, muito rarefeito para o artista, né? Para qualquer artista. O artista plástico, de certa maneira, trabalhar nessas ideias, não tem ninguém ao teu lado dizendo: ei, avante, continue, é isso mesmo, tal. Absolutamente. Numa época como essa, é um silêncio, a não ser junto aos teus pares que veem o teu trabalho, mas não há nenhuma outra emulação para que você continue pensando o momento e que você vá conseguindo, de alguma maneira, vamos dizer, revelar alguma coisa que você elaborou. E nem todas as obras que você faz, elas terminam, elas viram um objeto, ou eu apresento. O número de anotações ou de desenhinhos que eu venho fazendo desde os anos 50, ele é um número enorme. Algumas daquelas coisas se transformam, vão até o resultado final de um desenho, uma gravura, uma pintura, etc. E tal. Como apesar de todos os percalços, eu venho trabalhando quase ininterruptamente. Eu só tive 2 crises em que eu parei de trabalhar durante 2 anos, não importa, né? Uma não é nem crise, é porque eu tive 4 filhos de uma vez. Não, vieram gêmeos, vieram 2 filhas, e eu deixei um desenho num cavalete, num quarto lá. Aquele desenho eu olhava. Cada mês que passava, ele tinha mais a cara de uma despedida. Aquilo foi o último desenho, sabe? Essas coisas, né? A artista faleceu, deixou aquele desenho como testemunho. Né? E voltar foi mais um processo, não é? De trabalho, enfim. Eu estou falando coisas assim, mas vamos para o próximo. E, se vocês quiserem depois ver outras imagens, não é? Obrigada, Anabela. Realmente o tempo é curto, mas eu poderia ficar aqui escutando muito tempo. Sou 1001 noite, sou a própria Então, agora, eu vou convidar o Daniel Senise a tomar a palavra. Ele é pintor, graduado em Engenharia Civil pelo FRJ, frequentou diversos cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde também foi professor. Há exposições de suas obras no Brasil e no exterior. Daniel Senise. Eu vou tentar botar aqui. Alô, eu queria agradecer o convite para participar disso, num domingo às 10 da manhã.
Não, mas está ótimo. É sempre bom, porque a minha tendência é ficar no ateliê sem falar muito. E eu não falo muito. E é, é uma... a gente fala para si, né? Eu, de manhã, vou na praia e fico andando quando está um tempo relativamente bom, e eu falo muita coisa, e, às vezes, essas andadas são muito boas. Elas me ajudam. Eu vou começar passando imagens e vou falando um pouquinho aqui sobre o meu trabalho. Essas imagens eu escolhi tentando fazer um itinerário, e agora de manhã eu estava vendo essa lista e eu talvez tivesse feito uma outra sequência, mas tudo bem, eu acho que é só para começar a falar um pouco e pensar para a gente pensar um pouquinho junto. Você pode começar, se quiser. Eu comecei a pintar, a Ana estava falando dos anos 70, do contexto, e o artista sempre se relaciona com o contexto, né? E depois a obra passa por outros contextos, mas a gente, quando olha para aquilo, eu acho que tem que contextualizá-la onde ela foi feita. E quando eu comecei, quando eu comecei a pintar, na verdade, eu só fiz 2 cursos no Parque Lage, de 3 meses cada um deles. Eu fui para o meu ateliê, eu arrumei um ateliê com os amigos, que é o Pizarro, o Venosa e o João Magalhães. Eu não estudei, eu comecei a praticar, a pintar, e comecei a aprender junto com esse processo de pintar. O contexto nos anos 60, ou anos 80, quando eu comecei, início dos anos 80, era diferente. Existia aquela sensação de liberdade, de que tinha acabado a ditadura. O meu contexto pessoal também era a minha sequência, a minha trajetória. Eu estava saindo de uma faculdade de engenharia que eu realmente... Eu não sei o que eu peguei lá. Eu fiquei um tempo na engenharia, eu desenhava no jornal da faculdade, mas assim que eu terminei a faculdade, eu achava que tinha que terminá-la, eu nem fui pegar meu diploma. Então, eu estava num momento de tentar uma coisa nova, não sabia o quê. E quando eu comecei a pintar, isso era o meu ambiente. Eu queria fazer alguma coisa que eu não sabia o que era e não sabia como fazê-la. Então, tinham muitas variáveis aí. No início dos anos 80, existia uma coisa no mundo, que era a pintura, tinha voltado, tinha saído um pouco... O mundo estava mudando, tinha um certo enriquecimento nos centros principais e a pintura estava em voga. Existia nessa pintura, pelo mundo, um certo desprendimento do que tinha acontecido um pouco antes, na sequência das artes. Você tinha um movimento um pouco desprendida de um trabalho mais conceitual. Era um trabalho muito imediato, tanto na Alemanha como na Itália, embora se relacionassem com períodos anteriores das suas histórias, era uma coisa muito imediata. Foi aí que eu comecei. Eu fiz alguma coisa que funcionou e daí eu passei a ser chamado de artista, fiz exposições, ganhei uns prêmios e voltei para o ateliê achando que aquilo não ia durar muito tempo, porque eu não sabia muito bem do que eu estava fazendo. Eu comecei a trabalhar muito no meu ateliê e a um ponto que o ateliê ficou completamente cheio de tinta, não tinha uma parte limpa nele, e uma minha tela. Eu já era um artista, estava expondo, mas estava experimentando e estava muito procurando as coisas ainda. Uma tela minha colou no chão do meu ateliê, que tinha um chão de tábua, e trouxe toda a matéria que estava nele. E isso me ficou muito... Eu achei era muito parecido com o que eu fazia. E aí eu tinha um problema, e em cima desse problema eu comecei a pensar. E eu vou mostrar imagens de trabalhos que têm a ver com esse primeiro... Esse deve ser a primeira tela que realmente colou no chão, e eu pintei uns pregos, eu tentei seguir a sequência proposta pela essa impressão que eu tive no chão. Era um período de experimentação. Isso é uma imagem que, talvez, se eu fosse refazer agora a minha lista, eu não colocaria, porque eu acho que
abre um outro ambiente. Mas, de qualquer maneira, eu estava tentando, eu também tive alguns filhos no caminho, e, quando nasceu meu filho, eu trabalhava em casa para aproveitar. E eu tinha um quartinho em casa, e eu fiz essa tela, e ela ficou pronta quando eu arrumei um título para ela, que é o título é O Beijo do Elo Perdido. Eu não sei como eu arrumei esse título. Do Elo Perdido. E ficou um tempo até eu considerar um trabalho. Ela é um pouquinho diferente do que eu estava fazendo, mas ela, de uma certa forma, me ajudou a ter uma orientação dentro desse percurso. Pode passar. A tela seguinte, ela também é feita com impressões. Eu comecei a pensar em impressão, pensar na ideia do sudário, e eu imprimi. Isso é um outro tipo de impressão. Eu deixei pregos na superfície e eles imprimiram, deixaram sua marca. A ideia do sudário de alguém, alguma coisa deixando sua imagem com a sua própria matéria. Era mais ou menos isso aí. O título dessa tela é Quase Infinito. Eu acho que eu não sei se eu a fiz antes ou depois do Beijo do Elo Perdido, mas tem uma semelhança formal dos dois, né? E quase infinito porque o símbolo do infinito ele se cruza, e quase infinito também é uma questão complicada, tanto quanto o Beijo do Elo Perdido. Eu fiz alguns trabalhos no início dos anos 90 já, e eu mostrei no Thomas Kuhn, aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a ver muita pintura, que eu consegui viajar, e tem uma capela em Veneza, na igreja Santa Croce, eu não sei o nome da igreja, mas tem uma Capela Bardi, que tem afrescos do Giotto, e tem uma parte faltando nesse afresco. Eu acho que depois foi o Paulo que me disse, eu acho, essa sequência, o que aconteceu. Mas, quando eu fui ver na verdade, eu não vi inicialmente, eu conheci essa imagem pelos livros, depois eu fui ver. Essa parte que faltava, de uma certa forma, era muito interessante, tinha alguma história dentro dela. Eu fiz uma exposição com 5 telas nas mesmas dimensões que eu pintava a parte que estava faltando, e o nome dessas telas eram Ela Que Não Está. E a pintura do Giotto que está aí, o afresco, é A Morte de São Francisco de Assis. Essa é uma outra pintura dessa série. São 5, eu botei 2 aqui. Pode ir. Na sequência dessa experiência com preguinhos na superfície, tudo que eu aprendi em arte no começo da minha vida foi via livros, né? Via contato com livros. E não só livros de arte. Lá em casa a gente tinha muito livro, mas livros antigos, às vezes. E o meu tinha a coleção o Tesouro da Juventude, e tinha um capítulo sobre bumerangues, as trajetórias que os bumerangues fazem. Eu representei essas 3 trajetórias que estavam no livro com os preguinhos. O nome desses trabalhos é bumerangue. Eu ponho a tela na horizontal, ponho os preguinhos em cima, ponho água com sal, ele decanta, ele oxida, o óxido vai para a superfície. No dia seguinte eu tiro os pregos, ponho novamente os pregos, aí fica uma trama de pregos na superfície. As trajetórias que um bumerangue faz quando voa. Eu tenho uma que é mais próxima à imagem para ver os preguinhos. É claro que isso tem outras leituras que eu pretendo não dar nesse momento, mas eu acho que isso se relacionava com a ideia do olhar. Você olha uma coisa e como é que você lê essa coisa, e é diferente de um outro observador. Pode ir. Bem, agora eu dei um pulo
Isso é uma tela do início de 2000. Eu continuei pregando essas telas no chão. No começo da década passada, eu fui morar fora, fui morar em Nova York, porque eu tinha por questões familiares. E daí eu arrumei um ateliê lá, eu juntei uns panos que eu já ia lá com uma certa frequência, que eu era casado com uma americana. Eu imprimia espaços onde, nos verões americanos, eu ia para lugares em Connecticut, no Bronx, e imprimia chãos de lugares vazios. Essa impressão é um tipo de... É a mesma coisa que aconteceu no meu acidente inicial nos anos 80. Mas, dessa vez, é uma coisa mais controlada. Eu uso cola cascorês, cola branca e água, e eu espalho numa superfície, ela gruda nessa superfície, eu arranco ela, eu puxo ela da superfície, ela traz toda a matéria, o que tem lá. Nessa época, eu ainda usava um pouco de pigmento nessa superfície. Meu desejo era, nesse momento, representar alguma coisa simplesmente cortando e colando esses panos. Como o trabalho do Bonisson, que a gente viu antes, a ideia é não ter a sensação de volume. Então, isso é como uma macheteria. Os panos são justapostos. Quer dizer, essa sensação de profundidade vem desses cortes de panos, enquanto que a sensação da realidade, quer dizer, a realidade física da tela está reforçada pelas marcas verticais dos espaços entre as madeiras. Seriam 2 superfícies, ou 3, né? Pode passar. Eu acho que a tela seguinte é uma... Bom, na época, eu tive uma conversa com o Paulo, que ele foi lá em Nova York, e ele falou que ele achava que essas telas deveriam sempre representar o espaço